Por quê? Porque de facto há uma grande coincidência entre as festas que se faziam no Antigo Testamento coincidirem com a Páscoa, coincidirem com Pentecostes. Quer dizer, estas coincidências de facto me faziam um bocadinho de confusão. Por exemplo, mesmo as datas da Páscoa tem que ver um bocadinho com o Carnaval. O Carnaval, se acontecer numa determinada altura, nós sabemos que X dias depois, então acontece a Páscoa. E X tempo depois acontece o Pentecostes. Esta coisa de fazer coincidir as datas pagãs com estas datas que nós estamos a consagrá-las, tal como a Páscoa e o Pentecostes, a que se deve exatamente? Eu acho que o diabo ele é o grande enganador. E ele tenta a todo tempo misturar a verdade com o erro. E para cada verdade da palavra de Deus, o diabo vai apresentar uma mentira. Então ele tenta tirar o significado das coisas. Por exemplo, se a Páscoa simbolizava a libertação do povo do Egito e ela cumpriu-se na morte de Cristo, então, ao invés das pessoas se lembrarem da morte de Cristo e do sacrifício, pelo menos no Brasil, não sei como é aqui em Angola, mas a Páscoa virou símbolo de ovos de chocolate. É igual aqui, onde todo mundo compra chocolate para presentear. Ou seja, não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia ensina. Eu acho que essa é uma artimanha satânica para tirar o verdadeiro significado da Páscoa, que foi Cristo ter morrido por nós na cruz, e a partir daí celebrarmos a ceia por causa da morte dele. Aí depois vem a instituição do Carnaval, e você sabe que depois do Carnaval vem a quarta-feira de cinzas. Aqui também se usa essa expressão em Angola. Agora, por que é quarta-feira de cinzas? Porque na Bíblia, como gesto de arrependimento e contrição, as pessoas jogavam cinzas na cabeça e a tradição ensina o seguinte: você pulou o carnaval, cometeu os pecados da carne, agora tem que se arrepender na quarta-feira de cinza daquilo que você fez. Agora, como é que funciona? A gente já programa o pecado, já programa o arrependimento todo ano e vai virando um ciclo infindável. Então você percebe como que as coisas caminham? Então eu acho que o diabo procura desvirtuar os propósitos de Deus e da Bíblia. E ele vai apresentando tradições e mentiras que vão confundindo as pessoas. Acho que essa é uma questão. Pastor, desculpa. Ah, sim, desculpa. A Santa Ceia deve ser tomada apenas na Páscoa? Não. Todas as semanas? Ela deve ser periódica. Nós não temos na Bíblia a frequência dela. Jesus só disse assim: celebrar todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, todas as vezes, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, a cerimônia foi instituída e deve ser praticada com uma certa periodicidade. Na igreja adventista, por exemplo, ela é praticada nas igrejas maiores a cada trimestre, de 3 em 3 meses, e nas igrejas menores a cada semestre, de 6 em 6 meses. Então essa que nós escolhemos. Mas não há na Bíblia quantas vezes por ano deve ser celebrada. Mas deve ser celebrada com frequência até que o Senhor Jesus volte para buscar a todos nós. Mas eu queria terminar o programa de hoje falando um pouquinho sobre o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Eu defino simplesmente numa questão. É a resistência a ouvir a voz do Espírito. Se o Espírito fala com você e você diz não, se ele volta a falar e você diz não, se ele volta a falar e você diz não, e se constantemente ele fala e você diz não, você pode chegar a um ponto que você não mais ouvirá a voz do Espírito. E isso não quer dizer que ele não esteja falando, mas quer dizer que você se colocou numa posição onde ele não mais pode te alcançar. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. E por que para ele não há perdão? Porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, de acordo com Cristo em João. E se eu não ouço mais o Espírito, eu não posso me converter, eu não posso me arrepender do pecado. E se não há arrependimento mais para pecado, a destruição será certa. Então eu e você devemos ser pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo. E todas as vezes que o Espírito falar,
a gente deve ouvir com atenção, porque Ele é o outro Consolador. Lugar em nosso coração, que Ele seja o nosso amigo, o nosso Consolador. A divindade sempre esteve envolvida na salvação do homem. Deus o Pai enviou o Filho esteve conosco por 33 anos, foi assunto aos céus, hoje ministra em nosso favor no santuário, mas não nos deixou sós e deu o Espírito para nos acompanhar aqui em toda a nossa trajetória. Por isso Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele está conosco hoje através do seu Espírito. É Ele que fala ao nosso coração. Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele que nos aponta o caminho da vida eterna. Ele que é a voz a nos falar: esse é o caminho, andai por ele. E que eu e você sejamos cada dia mais sensíveis à voz desse Consolador. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra mais uma vez nesse dia, por sabermos que o Senhor nos ama e nunca nos deixa sós. Pelo Espírito, o Consolador, que o Senhor nos enviou para estar conosco até a consumação dos séculos. Ajuda-nos hoje a ouvirmos a voz desse Consolador e que Ele nos oriente em nossa caminhada cristã até a vida eterna. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.